Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast. Esse é o de número 61 já. Eu não sei como falar esse número do jeito bonito. 61º. Daí vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa. Vai ficar passando aqui os nossos Instagrams. No último podcast eu achava que a câmera não pegava o convidado, mas eu não consigo fazer surpresa mais. Então é a Larissa que tá aqui. Olá, pessoal. Que eu fiquei sabendo os codinomes também aí, que depois a gente vai discutir isso. Mas primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, conciliado a agenda, que eu imagino que é bem turbulenta. Dá um jeitinho. Mas muito obrigado por estar aqui. E se quiser se apresentar e falar um pouco sobre você já. Então vamos lá. Meu nome é Larissa, sou arquiteta, formada pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Já faz uns aninhos aí, 19 anos esse ano. 19 anos formada? 19 anos, já trabalhando, atuando, né? Antes de me formar, porque já estagiava, com bastante presença já no escritório, né? Eu trabalhei com a minha irmã há 11 anos, então eu já trabalhava lá antes de me formar. Tive uma grande escola, né, com 2 profissionais fantásticos, que é a Jane, que é minha irmã, Jane Rocha, é designer de produto. Ela é tua irmã? Ela é minha irmã. Revelações aqui, pessoal. E tinha também no escritório lá o Eduardo Begbecher, que é um grande arquiteto também, então eu tive uma base de experiência, né, no início da minha carreira, bastante... puxada também, acredito. Intensa, mas... foi muito válido para ser o que eu sou hoje, né? Devo muito a eles. Você sempre quis ser arquiteta? Não, você é arquiteta? Eu sou arquiteta. Não, na verdade, eu sempre quis ser veterinária. Sério? Mudou só um pouquinho. Mudou só um pouquinho. Eu amo animal. Assim, eu tenho fotos minhas de criança, assim, rolando no chão com um boxer, com cachorros grandes. Eu gosto muito de cachorro. E fui criada a vida toda, assim, na área rural, porque meu pai comprou um sítio no interior do Paraná quando eu tinha 4 anos. E desde então eu já ando a cavalo, sou muito apegada, assim, a bichinhos e tal. Isso que motivou a ser veterinária. E eu queria muito ser veterinária, porque eu tirava o berne do cachorro. Sério? Não tava nem aí. Adorava. Até hoje, se precisar, eu faço. Né? Hoje eu tenho um pouco mais de nojinho, assim, mas eu Mas em último caso, você chama a Larissa. Tiro bicho de pele de todo mundo, dos cachorros, de gente, de tudo. Então eu sempre fui muito criada nessa área, assim, de Você campo, não é de Curitiba, assim. então? Você é de Curitiba e foi pra... Ou não chegou a morar lá? Não, só passando convivia, férias. entendi. Só passava férias. Meu pai comprou essa propriedade, meu pai trabalhava... Então vamos começar do começo, então, Começa do começo. Meu pai trabalhava com construção de rodovias, então a nossa família toda tá meio nessa área, assim, de engenharia civil e tal. Porque ele era... Meu pai é analfabeto, na verdade, né? Mas ele chegou ao cargo máximo da empresa que ele trabalhava. E ele foi encarregado geral de obras de uma multinacional durante muitos anos. E numa dessas obras que ele estava fazendo no interior do Paraná, ele adquiriu algumas terras ali, né? Ele falava, até esse final de semana retrasado eu estava lá, ele falou assim, minha filha, isso aqui ninguém dava nada, era um nada, né, aqui. E hoje, olha quanto vale, né, quanto valorizou a terra, devido até à questão da agricultura e tal, pecuária lá na região. Então ele comprou aquela região lá, e daí ele trabalhava fazendo obras no Pará, na Amazônia, em tudo quanto é lugar. Mas comprou ali, né? Então todas as férias, quando a gente se encontrava, a gente tava lá nesse lugar. Então eu fui criada nesse lugar nas férias, né? Que é o tempo que eu passava com meu pai também, que eu ficava que era lá. a melhor época do mundo pra você, aposto. Sim, com certeza, porque eu não convivia com ele devido ao trabalho, né? E aí, desde então, eu, todo final de semana, feriados, etc., Natal, Ano Novo, eu estou lá, né? Com eles, graças a Deus, os dois ainda estão vivos. Meu pai já tem 89, minha mãe 79. Já moram lá há mais de 30 anos, daí. Já se aposentaram e ficaram lá. Então, eu sempre fui muito ligada, assim, essa parte de área rural, assim, e bichos. Então, eu queria ser veterinária. E você não quis entrar nesse ramo de construir estradas e tal? Não. De jeito nenhum. Daí, quando eles foram morar lá, eu fiquei aqui, né, estudando. Eu tinha 17 anos na época. E eu comecei a trabalhar numa loja de decoração. Que eram, na época, tinha umas pinturas italianas, que hoje era como se fosse efeito cimento queimado, umas coisas diferentes. Existe assim. ainda a loja? Não existe mais, não. Era no Design Center, ali na Avenida Batel. E aí eu comecei a trabalhar com isso e comecei a gostar desse meio, sabe? E daí eu falei assim, eu vou fazer
vou tentar vestibular para arquitetura. Mas você começou, tipo, como vendedora e tal? Não, como auxiliar administrativo. Nada a ver, então. Nada a ver. Não tinha... Nada a ver. Foi meu primeiro emprego, né? Eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar, sempre buscando minha independência, né? E aí eu acabei trabalhando nessa loja e comecei a gostar da parte de decoração e tal. E a dona da loja era muito ligada a isso. E eu fui aprendendo com ela e tal. Daí, que legal. Aí engraçado, né? Porque você teve muita vivência pra ser uma médica veterinária. Isso. Daí foi trabalhar como assistente administrativo e virou arquiteta. Exatamente. E eles brincam comigo, até hoje nós somos amigos, esse casal que eram os meus chefes. Eles falaram, Larissa, você chegou aqui, você não sabia furar um papel, não sabia o que era um furador de papel. Não sabe diferenciar um clips de um grampo. Não, isso sim, mas furar o papel eu não sabia. Mas é tudo experiência, né? Morrem de orgulho de mim hoje, né? De ver a minha trajetória. Então você diz que ali que foi o início. Foi o início ali. Ali marcou realmente minha vida. Primeiro, acho que por ser o primeiro emprego, né? E segundo, por ter pessoas que realmente entendiam da coisa, né? E me deram todo o suporte, assim, né? Então, quando eu fiz vestibular para arquitetura, todo mundo vibrou, assim, né? Gostaram muito e tal. Comecei a estudar e tal. Então, daí já comecei a estagiar no escritório da minha irmã. Então, a coisa... Fluiu. Mas pra você, tipo... porque você tava lá nessa loja, mas... Poderia ter outros rumos, né, pra você tomar ali. Sim, mas eu me identifiquei. Foi na arquitetura. E, tipo, de forma geral, dentro da faculdade, a tua expectativa foi cumprida? Sim, eu gostei muito, eu só não gostava na parte de cálculo estrutural. Sempre passava com a calcinha no arame ali, né, farpado. Então, topografia, eu odiava também. Mas de topografia resto... é aquele que o pessoal acha que tá tirando foto de radar lá na rua. Ó, cuidado com os caras estão multando ali, mas é os topógrafos. Nossa, na época não tinha teodolito, né? Você tinha que fazer o cálculo na mão mesmo. Não tinha máquina, não tinha nada, né? Então, o negócio era punk. Mas muito passou cálculo. E resolvido. Passei, nunca peguei nenhuma dependência. Fui uma boa aluna. Os professores que estão aí na área Boatos, ainda né? Os professores podem confirmar. Se tiver algum professor assistindo, confirmem aí. Né? Pode até postar anônimo. Dá pra postar anônimo, né, Fer? Então, ó, podem postar anônimo lá no YouTube, tá tudo certo. Então... E você manteve dentro desse emprego, mesmo enquanto estava cursando? Sim. Fiquei bastante tempo lá. Na verdade, eu fiz outros estágios também. Antes de entrar no escritório da minha irmã, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, aqui no Paraná. Mas era muito monótono, assim, o trabalho. Só fazia fórum e, e arrumava salas comerciais. Pra quem tá fazendo arquitetura deve ser muito monótono. Não, daí eu não me identifiquei com essa área pública e não quis. E daí, quando você entrou na faculdade, você quase que imediatamente começou a estagiar. Sim. Era muito difícil, porque no começo da faculdade de arquitetura, eu acredito que seja igual a maior parte das universidades, dos cursos. É a base primeiro, que é física, matemática e tal, para depois começar as partes efetivas. Na verdade, a gente já começava a estudar plástica, já tinha algumas matérias. Já tinha. Então não foi complexo estagiar, assim? Não. Assim, não é que não foi complexo. Foi bastante complexo, porque a gente não tinha essa base... ainda, né? Então, assim, de desenho mesmo, porque o desenho pega mesmo a partir do 3º ano, assim, né? Então, eu já comecei a estagiar antes. Então, eu comecei a mexer em programa de AutoCAD, né? Que na época era o único programa que a gente trabalhava. Então, já aprendi, já tive um pouco de facilidade com ele. E daí, a partir dali, já deu pra estagiar. Quando eu tava dominando o básico ali do AutoCAD, sabe? Porque é um desenvolvimento muito grande dentro da faculdade, né? Sim. Tipo, o primeiro ano talvez seja super chato, monótono, que é o que mata melhor... Mas você sabe que não, eu nunca achei a faculdade monótona. Eu acho que a arquitetura não é monótona nunca, né? Porque é isso que me instiga, assim, a trabalhar e, sabe, gostar cada vez mais e me apaixonar cada vez mais. Todo dia é diferente. Não existe monotonia na arquitetura. O bom é que você comentou que no começo já tem matérias específicas, né? Sim, e isso facilita muito. Tem muita teoria também, história da arte, essas coisas, né? Mas já tem... Isso agrega bastante conhecimento também, Sim, né? com certeza. Eu comparo porque eu fiz engenharia e os 3 primeiros anos de engenharia são um saco. Um saco, porque é cálculo 1, 2, 3, 4, 19, 45, ninguém aguenta mais. E não tem nada técnico. Tipo, técnicos começa a ver no segundo, que você pega um fio e fica, nossa, que legal, o fio. Então, no primeiro ano, normalmente é o que lima a galera que desiste. Então, ali metade da turma morre e o resto continua
e vai morrendo aos poucos. A arquitetura vai ficando cada vez mais pesada com a quantidade de trabalhos manuais que a gente tem que fazer, do urbanismo principalmente, né? Eu ouvi falar do boato do Maquetes. 3º ano e tal, que é uma virada de chave, os trabalhos mais complexos e tal. É complicadinho, o 3º ano o bicho pega. Mas e você se identificou nesse meio? Eu gostei. E daí muito. você só não é veterinária hoje, talvez por falta de tempo. Mudei um pouquinho. E o que te motivou a permanecer? Tipo, você se encontrou mesmo dentro da arquitetura. Sim. Não tem vontade de ir pra outra área? Larissa Rocha, advogada. Não sei Jamais. O que. Não? Sabe que eu tenho várias amigas que mudaram depois da profissão. Se eu te falar que hoje atuam da minha sala ali mais 5... que atuam mesmo, Que tem um escritório, que tem ou trabalha dentro de outro. Que atuam como eu, assim, umas Poucas. 5 pessoas. Bem É que poucas. a vida é muito relativa, né? Tipo, o que vai acontecendo na vida das pessoas vai Sim, teve criando gente que foi pra acontecimentos. medicina, teve gente que foi pra pedagogia, sabe? Tem gente que virou funcionário público, assim, bastante. Teve, sabe? Tipo, pessoas que eu achava, assim, que ia ser o cara, assim, da arquitetura, que tinham projetos fantásticos, super criativos hoje, sabe? Então... E por que você acha que acontece não sei isso? Te dizer, acho que não se adequa ao mercado, sabe? O mercado. Porque a gente, igual ao cliente também, né? Porque a pessoa, quando ela é muito artista, assim, ela geralmente tem uns parafusos frouxos, né? Comentem aí também. Muito! Eu digo assim, um pouquinho, tudo bem, a gente tem que ter, né? Um pouco de arte, né? Na nossa profissão. Mas a pessoa, quando é muito, muito assim, ela tem uns parafusos provados. Não tenho dúvida. Não tem jeito. Que tem alguma coisa aí fora. Você tá falando com base em fatos, Em né? fatos, Tem pessoas ali que eu achava que, assim, ia ser algo artista extraordinário. mesmo. Tipo, ia virar um Rui Otaki, um Oscar Niemeyer da vida, assim. Pelos projetos de faculdade, surpreendia a gente, assim, sabe? Então, mas não se adequaram, eu não sei explicar também. É difícil, né? É né? uma perda, assim, pra arquitetura, sabe? Porque às vezes o cliente também não valoriza ou não quer investir tanto numa coisa tão diferente. Às vezes pode ser isso, né? Sabe? Porque imagine o Oscar Niemeyer mesmo, né? Com aquelas linhas deles todas suspensas, curvas, né? Imagine se você fazer uma concretagem numa laje, você é engenheiro, você sabe. Como o Museu do Olho aqui do ladinho, né? Deve ser bem fácil. Não é uma coisa fácil, né? Então, quem que compra essa ideia, sabe? Quem tá disposto a pagar por isso? É um nicho diferente, né? Sabe? É um nicho então, diferente. Tem tudo isso. Pode ser isso, né? Porque a vida das pessoas, às vezes, também vai passando por momentos em que você se obriga a sair ou você se identifica mais com uma área e tal. E... Pode ser. Né? Porque imagine, você tem muito contato com o veterinário. Imagine se você tivesse vontade de morar lá com os teus pais e, putz, tem muita coisa. Sabe, assim, é uma coisa, acho que do sabor da infância, no meu caso, sabe, assim? Nostalgia. Hoje eu tenho carinho pelos bichos, vou pra lá, ando a cavalo, mexo com os animais, tudo, mas eu não me vejo naquele mundo. Nem morando lá. Tipo assim... Talvez, não faz sentido. Talvez idosa, assim, bem idosa. Bem idosa, vamos deixar bem pro futuro. Sabe assim? Eu ficaria lá, tipo... Tanto que eu não consigo ficar tanto tempo. Se eu vou tirar férias, assim, nossa, 15, já tá aparecendo 15 dias pra mim já é assim, eu quero confusão, né? Porque a nossa vida aqui é uma eterna confusão, né? Eu não tenho tempo pra nada, assim, né? Então, tipo, meu dia, eu falei ontem pro meu marido, meu dia tinha que ter pelo menos 36 horas pra eu dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, né? A galera fica buscando ir pra lua, em vez de ficar buscando como é que aumenta o tempo do dia, ficaria muito mais fácil, muito né? mais prático. Pessoal, complicado. E você foca em interiores, né? Sim, reformas principalmente. Reforma principalmente? Porque quando você se formou, tinha, tipo, curso de interiores? Dentro tinha 6 meses, se eu não me engano, até a Cláudia Pimentel Bueno, minha teacher, né? Minha amiga, colega de profissão. E ela que deu essa cadeira pra nós e teve 6 meses de muito pouco, né? Só um apanhado, assim. Que é muita coisa. Eu aprendi no escritório mesmo, na prática do dia a dia. Porque na época que você comentou que você é formada há 19 anos, né? O pessoal focava, a arquitetura era a arquitetura que, até hoje em dia o pessoal acha que é só aquilo, arquitetura, né? Que é arquitetônico, edifícios assim e tal, mas o interior está muito ligado, né? Sim, porque uma coisa não vive sem a outra, né? Então eu já tenho que prever pontos elétricos de acordo com projetos interiores, né? Se a cama está numa posição e eu penso em mudar essa posição, a tomada já não tem que estar... Vai junto. Né? Não tem como separar uma coisa da outra. E você foca em interiores porque você se achou dentro do interiores também?
Ou arquitetônico... Eu não sei o porquê, mas pinta pra mim muito mais interiores do arquitetônico. Não que eu não faça arquitetônico, eu faço. Mas, tipo, da cada 10, um arquitetônico. Ah, é? Nossa, é tão grande a diferença. Eu faço hoje legal. 10% do meu escritório arquitetônico, o resto é interiores. E urbanismo, que tem na faculdade zero, não? Agora eu tô fazendo um estudo pra uma implantação de um condomínio. Aí, ó, viu? Sabe? Mas depois de muito tempo. Eu acho que eu fiz uma vez só isso, assim. É que eu acho que até em questão de proporção de mercado, isso é bem menor, né? Sim. Tipo, enquanto tem 1000 apartamentos pra reformar... Sim, porque todo mundo quer mexer alguma coisinha, né? Você tá 100% tá da tua casa, tá satisfeito? Nunca, né? Nunca. Pergunta pra qualquer pessoa, né? Aí, nosso telespectador, você tá 100% satisfeito com a tua casa? Você não mudaria nada? Muito Impossível, difícil, né? A gente só precisa priorizar realmente, às vezes, a ordem de prioridades da vida, né? Pra colocar isso como uma prioridade e fazer. Porque eventualmente até o projeto, às vezes, ele demora um tempo, às vezes depois que entrega, você já pensa, nossa, dá pra eu fazer isso, ou poderia ter feito isso. Né? Tudo. Não, mas legal. E essa parte de interiores, você falou que aparece bastante pra você, e você foi criando expertise. Sim, porque um cliente indica o outro, né? Eu digo que eu sou... assim, fruto do meu cliente, né? Da satisfação do meu cliente. Então, eu prezo 100% pela felicidade dele, né? Um cliente feliz te indica pra todo mundo, né? E um cliente que não gosta do teu trabalho fala mal de você pra todo mundo. Fala mal, não é não compra mais, né? Fala mal, né? Então, eu prezo muito pela felicidade do cliente, sabe? Eu me esforço, claro que às vezes a gente não consegue atingir, né? A expectativa, né? Não somos humanos. Mas o que é esse, tipo, preza pela felicidade do cliente? Você deixa ele feliz mesmo que uma escolha não seja adequada? Isso ou não? Não, a gente estuda para que todas as escolhas sejam adequadas, né? Eu quero que ele fique satisfeito com aquilo que eu entreguei para ele, né? Esse é o objetivo da minha vida profissional, né? Então, tudo que a gente faz é pensado, é estudado, é explicado, né? Tintim por tintim, para que o cliente tenha total conhecimento e noção do que eu vou entregar para ele, né? E não acontece dele, tipo, pedir uma coisa que não fica boa, não adapta? Acontece. Eu sou muito flexível nesse aspecto, sabe? Só que eu deixo bem claro que não vai ficar bom. Que não é nem questão de design, às vezes, né? Na estética. Não é tipo, isso não combina com isso. Às vezes é funcionalidade, né? Exatamente. Não, desse jeito que você quer, não dá. Simplesmente não dá, porque... Eu faço. Muitas vezes eu acabo fazendo porque... o cliente quer, a casa é dele, quem tá pagando ele. Eu penso assim, sabe? Se eu tô pagando uma profissional pra fazer um trabalho pra mim, né? Eu gostaria que ela fizesse como eu quero. Se ela me explicar que não vai ficar bom e eu assumir o risco... zero problema. Manda bala. O cliente tá ciente de que poderia ficar melhor, mas ele quer assim. Não tem problema. E você encontra dificuldades nisso? Geralmente eles acabam cedendo. Sabe? Um ou outro acaba batendo o pé e falando, não é assim que eu quero. Ok. Problema nenhum, jamais vou brigar com o cliente pra não fazer o que ele quer, sabe? Jamais. Porque tem coisas que tecnicamente às vezes não tem como executar, sim, né? Sim, daí eu vou ter que mostrar pra ele que e daí não tem ninguém que vai falar assim, não dá, não dá. Você tá vendo que não dá. Hoje não tem muito esse não dá, sabe? Hoje você tem soluções pra praticamente tudo, assim, né? Tudo dá, só que tudo custa. Então aí que bate. Entendeu? É que bate, dá, mas... claro, sem problema. E de forma geral, assim, você falou que um diferencial que você tem é o atendimento, é prezar, assim, pelo cliente. Sim, eu acho que a diferença, pelo menos eu entendo assim, né, busco isso, é atender bem o cliente, né? E eu acho que se o atendimento com o cliente estiver ok, as coisas também fluem com mais facilidade, sabe? Não é só isso, né? Na nossa profissão são N coisas, né, que a gente tem que observar e tem que prezar uma excelente equipe de execução, sabe? Eu não sou ninguém sozinha. Eu dependo de pessoas 100%. Não sou eu que faço com a minha mão lá. Não sou eu que vou lá montar um móvel, não sou eu que vou cortar uma pedra na casa do cliente. Então, eu dependo de uma equipe boa, né? Assim, e se eu tiver uma equipe boa desde dentro do meu escritório até a entrega da obra, né? Então, a gente é uma engrenagem. E isso você aprendeu com o tempo? Sem ou dúvida. No estágio você... Experiências da vida, né? Muitos problemas, muitos perrengues. Muitos perrengues até a gente conseguir realmente valorizar realmente, né, certas situações e tentar buscar pessoas que tenham a mesma vibe que você, né, de cuidado, de atendimento, enfim, de comprometimento. Acho que isso que um pouco
falta muito, né, para as pessoas, isso em qualquer área, né, o comprometimento de você dizer que vai fazer e vai fazer, na data que tem que fazer. Então eu prezo muito por prazo, sou píssica por prazo. Ah, é? Nunca trazia um projeto na faculdade, nunca trabalhei de madrugada. A pessoa, você nunca fez trabalho de madrugada? Eu falei, não, porque eu sempre fiz antes, por que eu vou ficar trabalhando de madrugada? Sabe, assim? Então eu sou muito planejada, assim, com as coisas, sabe? Eu tô sempre bem antecipada. Planejada mesmo, assim, tipo, pra não atrasar e antecipar. Com tudo, nunca trazei nada. E você acha que, tipo, dentro do universo da arquitetura, essa questão de ter bons parceiros ou ter uma equipe é um diferencial? É fundamental, não tem como trabalhar se você não tiver isso. Porque daí as coisas não fluem, né, da forma que... Imagine, você tem às vezes você tem obras, tem 20 profissionais, 30 profissionais envolvidos. Se cada um que fizer alguma coisa não pensar no próximo, que vai vir depois dele, tipo, deixar uma sujeira. Até isso, sabe? Tipo, você faz o teu trabalho, você não leva teu material embora, deixa a sujeira da obra, você não vai atrapalhar o próximo que vai chegar depois de você. Então, são pequenas coisas, né, que você tem que observar. E a engrenagem tem que funcionar como um todo, né? Você não pode pensar só no teu serviço, tem que pensar no outro que vai vir depois de você. E se ajudar, né? Então, a gente tá aqui, a gente precisa se ajudar. E você acha que hoje você conseguiu atingir, tipo, esse nível de ter uma equipe muito boa que trabalha com você, que já há bastante tempo, a quantidade de problemas... diminui, não vou dizer que elas não existam, tá? Eu sempre falo pro meu cliente, eu não vou te entregar uma obra perfeita. Assim, é difícil uma obra que não tenha nada de problema, né? Pode ser menor que seja, mas alguma coisinha acontece, mas eu me comprometo em resolver, né? Porque problemas podemos ter, né? Em qualquer situação. Agora, não resolver, virar as costas, voltar daqui um mês porque uma porta não tá abrindo, não tá fechando, uma gaveta saiu a corrediça, coisa assim, não dá. Não atender telefone, isso daí... Isso não existe, né? É o trabalho, o que tem que ser minimamente bem feito. Com certeza. Porque senão isso não faz sentido. E retorno de pós também, sabe? Às vezes o cliente começa a morar, daí, sei lá, depois de 3 meses. Eu tive uma situação agora de uma cliente que depois de 1 ano de obra, ela falou que a pia que ela comprou, ela não é tão alta e acaba no lavar das mãos dela, escorre para a face superior da pia, que é aquelas que tem um quadramento assim, e daí escorre para trás do espelho. Então, depois de 1 ano, ela me reclamou sobre isso e a gente foi buscar uma solução. Fiz um engrossamento atrás do rodopia, sabe? Pra gente poder resolver esse problema. Então, eu sempre tô dando assistência, assim, e acho que isso não seria minha obrigação, vamos dizer assim. Mas eu perante um contrato, perante o que foi combinado. Só que não é isso que faz as coisas acontecerem, eu quero que né? ela fique feliz, entendeu? Então, vamos trabalhar pra isso. E você concorda, não sei se pra você é assim, que o mundo da arquitetura tá bem linkado com indicações mesmo, né? Então, isso tá diretamente ligado, né? 100%, por isso que eu te digo. O meu trabalho funciona por causa disso, né? Eu tenho clientes por causa disso. Então, o meu cliente é o meu futuro cliente, porque ele vai me indicar para alguém, entendeu? E ele volta para mim também. Isso é uma coisa que eu faço, que eu prezo muito também. Poder atendê-lo, porque eu não quero ele uma vez só no meu escritório. Eu quero ele sempre comigo. Ele é um cliente recorrente com um prazo mais longo, mas é um cliente recorrente. Sempre. Não, isso faz sentido, né? Porque quanto mais pessoas souberem de você como uma boa qualidade, tipo, não, a Larissa atende pra caramba, ela dá o feedback que precisa, a obra é organizada. Porque todo mundo... são poucos os clientes, você pode até me confirmar isso, são poucos os clientes que é o primeiro projeto deles. Às vezes, uma boa parte já teve uma experiência com arquitetura. No meu caso é meio a meio, assim, sabe? Tem muitos que vêm por indicação de outros que nunca pegaram um profissional, então é tudo novo pra eles, né? E eu falo só pra ele, confia em mim que vai dar tudo certo. Você acha mais difícil pegar esses que nunca tiveram? Por quê? Porque geralmente eles ficam inseguros, sabe? Assim, até eles confiarem realmente em você, e é uma frase também, confia em mim que vai dar tudo certo, sabe? Eu tô com 2 nesse momento no escritório que nunca tiveram um profissional. Então, é a base de tudo, é confiança. Se ela confia em mim, vai dar tudo certo. Porque daí eles ficam ansiosos pra decidir as coisas? Sim, eu fico em dúvida muitas vezes.
Porque já tiveram experiências ruins fazendo sozinho. Normalmente é assim que cai o primeiro projeto. Né? Acho que agora é melhor contratar alguém, né? Não, isso faz sentido no mercado, né? Uma vez que tem coisas que você até consegue fazer sozinho. Vou comprar um detalhe pro meu apartamento, sei lá. Mas sofá, quando né? você precisa combinar as coisas... já complica, né? Aí fica um pouco mais complicado. E aquilo que a gente tava conversando antes, que você falou que acaba linkando a tua profissão com a parte mais religiosa e tal. Ah, tá. Então, assim... Tô curioso. Eu busco nos meus projetos sempre em Deus, assim, me dá uma inspiração. Até quando eu faço o orçamento, eu sempre faço uma oração, assim, que se for pra eu ser bênção na vida daquela pessoa, que dê certo. E ela na minha. Né? Senão que tire isso. Pode mandar para outra pessoa, né? Que Deus encaminhe para que seja feliz em outro escritório, né? Então, eu sempre... A primeira coisa que eu faço é isso. Todos os orçamentos que eu faço, eu sempre faço essa oração. Para que, se for da vontade de Deus, que seja bênção para nós dois, né? Então, ok. E eu tive uma experiência bem diferente, né? Sou cristã. E eu estive eu estava fazendo uma obra num edifício aqui em Curitiba. E daí o porteiro me chamou, eu tava passando, ele falou assim, olha, Larissa, aquele cliente ali tem algumas salas comerciais aqui, não tem profissional. E eu, como uma boa profissional que sou desinibida, né, fui lá e me apresentei pro cliente, falei assim, tudo bem com o senhor? Na maior cara de pau. Então, eu fiquei sabendo que o senhor não tem arquiteto, então é um prazer. Meu nome é Larissa. Se você, né, quiser me dar uma oportunidade e tal, conversei com ele, deixei meu cartão. E passou uns 3 meses, daí me mandou uma mensagem, uma moça, para eu dar um pulinho na casa dela, que ela queria conversar comigo sobre um projeto. E eu não liguei uma coisa na outra, assim, nada, né? Tá. Daí eu até perguntei quem foi que me indicou. Foi alguém da obra. Falei, deve ter sido um fornecedor. Cheguei na casa dela e ela pediu orçamento, eu fiz, levei lá para apresentar. Mas era pra casa dela? Não, era pra essas salas. Ah, tá. Mas daí você já linkou? Naquele dia eu descobri que era a mesma pessoa, né? Que daí eu entendi onde que era, daí não poderia ter duas pessoas lá, né? Impossível. Aí, beleza, eu fiz o orçamento. No dia que eu fui levar o orçamento lá, eles negociaram e eu acabei fazendo mais... Era para fazer 3 salas, eu acabei fazendo 6 salas, que eram 3 em cada edifício. E daí deu super certo e tal. E daí depois, né, que a gente começou a conversar, porque eu gosto sempre de fazer tipo uma entrevista com o cliente, conhecer um pouco mais sobre ele, né, pra saber, enfim. Isso na etapa de briefing, você diz? Isso, já. Claro, no dia que a gente vai fechar, a gente já conversa mais sobre família, né? Essas coisas assim, pra entender um pouco mais da situação. E no dia que eu fiz que eu fui lá, eu também fiz a mesma oração, né? E beleza. Aí passou, aí a gente fechou, e daí depois ela me falou assim, olha, Larissa, eu queria só te dizer que eu sou cristã. Ela falou pra mim. Eu falei, que bom, eu também sou, né? Falei pra ela. Ela falou assim, então, quando você entrou aqui a primeira vez, Deus já me falou que você era pra ser minha arquiteta. Nossa. Daí eu falei assim, né? Fiquei até meio, né? Daí eu falei, que legal e tal, beleza. Eu falei, Deus, agora o senhor vai ter que me dar uma inspiração diferente. Agora vai ter que sair agora vai ter que acontecer alguma coisa. Né? E comecei a fazer a oração e tal, e eu tive um sonho com esse projeto, sabe? E eu sonhei, Deus me deu uma palavra para entregar para ela, né? E dentro dessa palavra, Deus me mostrou como tinha que ser o projeto dela. Nesse sonho. Daí eu não sabia se eu tava sonhando mesmo, não tava, sabe? Aquela coisa se meio era lúcido, era sonho e tal. Mas enfim, eu entendi. Mas você acreditou. Eu acreditei, entendi o recado e falei, meu Deus, e agora como é que desenha isso? Eu não sabia desenhar o negócio. Era a ideia, né? Não tentou sonhar de novo, falar, calma, vamos voltar um pouquinho. Sabe que a gente tem esse desejo, né? De quando eu sonho numa coisa, parar e querer voltar pro sonho, né? Mas eu entendi bem, né? O problema é que os programas que eu trabalho não conseguiam fazer isso, sabe? E daí eu falei assim, bom, meu Deus, e agora eu vou fazer... Porque a ideia era criar um redemoinho em 3D. Nossa. Então é uma coisa volumétrica... Sabe? Não é uma coisa que eu possa fazer um lado só. Eu tinha que fazer as 3 dimensões, sabe? Dos 2 lados. Senão não tinha como demonstrar. Exatamente. Né? Ninguém ia entender daí. Exatamente. E não ia dar o efeito, né? Enfim, consegui uma pessoa que trabalhava com um programa, nem sei o nome. O cara era espanhol, Nossa. sabe? Achei o cara.
E daí ele colocou no programa, esses programas que fazem, eu acho que é desenvolvimento de produto, assim mesmo, sabe? E daí ele fatiou isso em ripas, que eu queria fazer um painel ripado, né? Então ele conseguiu modelar esse negócio, que era o efeito de redemoinho, e daí ele conseguiu desenhar o negócio. Enfim. Deu certo. Deu certo, né? Deu certo. E foi algo assim que ficou... Eu não sei explicar pra você. Ficou assim... Fora do comum. Completamente fora do comum, sabe? Daí eu tive... Da mesma ideia, eu fiz umas outras coisas lá, que depois você pode ver. Esse projeto... Tem isso no Instagram? Tem no Instagram, saiu na revista Casa Vogue, desse ano agora, que passou. Ah, então foi super recente isso. Sim, foi super recente, né? Então foi publicado esse projeto na Casa Vogue. Foi algo assim muito diferente, sabe? Foi uma experiência que eu tive que não é comum. Fora do padrão. Sempre eu tenho, né? Assim, mas não em sonho, uma coisa tão visível, tão concreta assim como foi esse projeto, sabe? E essa cliente, eu não sabia, mas ela estava passando por uma situação de saúde. Ela precisou ficar acamada muito tempo. Eu não sabia. Eu sei que aquela mulher não aparecia nunca lá na obra. E ela apresentei o projeto para ela. No dia que eu apresentei o projeto, eu expliquei todo o conceito do projeto. Ela ficou toda arrepiada, assim, chorou, assim, sabe? Emocionada com o que, né, o que tinha acontecido ali. E beleza, ela falou assim: olha, Larissa, então o projeto está aprovado. Eu nem quero ficar com uma cópia do projeto, porque eu sou muito ansiosa. Então você pode executar do jeito que está aí. E assim foi. Eu cuidei de tudo, comprei tudo. Eles não foram escolher nada. Então, mármore, chapa de mármore. Eu fui na distribuidora, escolhi tudo. Até a lixeira do banheiro, eu comprei. Tudo. E eles só foram lá na inauguração. Sério? Na inauguração? Sem Caramba, aguenta o coração. Nunca foram lá. E quando ela entrou, assim, ela ficou deslumbrada, assim, sabe? E ela falou: olha, eu trabalhava num outro lugar. E às vezes era pesado, sabe? Hoje as pessoas trabalham até mais tarde, não veem o tempo passar, de tão agradável que tá tudo isso aqui, sabe? Então ela te ama, os funcionários dela te odeiam. Eles me amam também. Todo mundo amou tanto, sabe? É um lugar tão gostoso de estar, de trabalhar, enfim, né? Então E você divulgou isso no Instagram, tipo, com o nome da empresa e tudo? Sim, ou não? Como que é o nome da empresa? O nome da médica é a doutora Sara Maschietto. Não, o Schwaffer coloca aqui depois Batel, em algum lugarzinho Sara aqui o Maschietto. link. Você vai encontrar no meu Instagram, tem bastante fotos lá. É que nas fotos não dá pra ver tanto, assim, pessoalmente, você consegue ver bem o redemoinho, sabe? Mas vocês podem consultar lá. Pode, daí, claro. Né, já com certeza. aproveita. A mulher, ela é cirurgiã plástica, sabe? E é lindo tudo que aconteceu. E, enfim, ela tá muito feliz com o trabalho, ficou, sabe, assim, quando você vê o brilho nos olhos, né, do cliente. Tem o cliente que fica muito feliz porque ele queria uma coisa legal e você entrega uma coisa legal. E tem, normalmente, o projeto que, tipo, fica fora da expectativa, né? Sim, foi assim, esse caso. Eu não imaginava. Mas sabe que eu vejo em tudo isso que realmente não veio de mim, entende? Eu acho que... E eu tenho buscado muito isso em Deus, assim, que Ele me dê inspirações sempre, né? E eu tenho uma palavra profética na minha vida sobre isso, sabe? Que Deus seria a minha fonte de inspiração. Então, eu creio nisso e tenho buscado isso te guia, né? Sim, Ninguém exatamente. Diz que você não vai daqui 10 anos lá no Catar planejando aqueles... Sim, por que não, né? Por que não? Por que não? Ninguém tá... Se alguém tiver uma passagem sobrando, inclusive... Algum projetinho, né? Estamos à disposição. Ninguém vai recusar aqui. Mas eu acho, assim, que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, sabe? Com temor a Deus... Então, tudo isso não tem como não dar certo, sabe? Eu publiquei agora um trabalho também na House e falei sobre isso no meu post. E quando as coisas são feitas com amor, sabe? Dá tudo certo, né? Então... Que você vai trazendo sempre otimismo, a chance de dar errado. Assim, completamente errado nunca vai dar. Mas a forma como que você lida com os problemas fica muito mais fáceis, né? Exatamente. Então, isso ajuda tanto você a conseguir entregar um trabalho adequado para o cliente e até passar essa tranquilidade para ele, né? Que isso que você falou de confia em mim, que vai dar tudo certo. Exatamente. Se você falar,
tipo, meio com medo, não vai dar certo, né? Até porque você tem que ter segurança do que você tá fazendo, né? Hoje eu já posso dizer, com tanto tempo de experiência, que eu tenho segurança pra fazer muita coisa que eu achei que não tinha, né? Assim, que não tivesse, né, até. Mas o tempo também te ajuda a você saber, né? Até onde vai. Sim, você sabe, né? Tipo, não, calma, isso talvez não. E esse foi um dos projetos que mais foi desafiador pra você acha? É que ele foi muito diferente, sabe? Desafiador agora tem um recente agora aqui, que a gente tá fazendo, já estamos em fase de entrega, que eu fiz em parceria com o Luiz Pinto Dias, Luiz Henrique Pinto Dias, que ele é especialista na área de saúde. E nós fizemos a ampliação do Hospital Universitário do Rio de Janeiro, o HU. Esse foi desafiador, porque é uma área que, por mais que a gente conheça o básico, assim, a parte complementar do projeto de arquitetura é algo que eu vou te dizer que não é minha praia mesmo, assim, sabe? É gás, é isso, é aquilo, e é um negócio bem específico, né? Bem específico. Então, realmente, as parcerias, né, que a gente tem fazem a força, né? Porque eu sozinha, esqueça, não faria. E ainda mais uma legislação diferente, né? Sim. Porque... Apesar que a RDC 50, ela é meio, sabe... Ampla. Atende todo... o Brasil todo. Então menos mal. E aqui em Curitiba a gente tem uma especificidade que a gente tem uma vigilância sanitária que é muito mais pesada que em muitas regiões de outros países, sim, de outros estados. Então... A gente quem trabalha nessa área mesmo, que é o caso dele, que tem experiência hospitalar, né? Então, sabe, legislação de trás para frente, né? Então, são desafios, é um projeto bastante diferente para mim, não é meu métier, assim, né? Não é o que eu faço. Aprendi muito, muito mesmo, e valorizei mais ainda as especializações, né? Porque se você se especializa numa coisa, como é o caso dele... Né? Então é um mercado realmente muito amplo e você não é, né? Você é profissional aí que não tem e pinta um projeto grande, alguma coisa que você faça parceria com profissionais que possam te auxiliar e, né? E trabalhar junto é sempre uma experiência diferente. Esse veio pra você, o projeto? Sim, daí na verdade eu indiquei ele. Veio pra mim, eu indiquei ele. Ele falou assim, não, você vem comigo. Sai de mim, vai pra lá. Ele falou, não, você vem comigo. Eu falei, ai Jesus, eu não tenho experiência nessa área, né? Não, vamos juntos. Não, isso é legal, né? Porque os dois lados agregam. Sim, eu cuidei de toda essa parte de arquitetônica, interiores, também tinha interiores no projeto. E ele ficou com arquitetura e com toda a parte complementar técnica, de execução, tipo de engenharia, né? Toda a parte de gases, ar-condicionado, elétrica, estrutural, tudo ele que cuidou de toda a equipe. A gente tava, acho que, em umas 20 pessoas trabalhando nesse projeto. Era grande, então? Muito grande. E já tá finalizando, você comentou? Já estamos em fase de entrega. E residencial, tipo, tem algum projeto que te chama a atenção que foi... um desafio, pode ser os projetos iniciais às vezes, que não tinha tanta experiência. Sim, meu primeiro projeto arquitetônico foi uma casa de 1.080 metros no Alphaville. Caramba! Eu não sabia nem pra onde eu ia, assim, né? Então, por isso que eu devo muito aí aos profissionais que fizeram parte do início da minha carreira, né? O Eduardo foi meu professor, porque eu não sabia pra onde começar. Você sabia que tinha que estar de pé a casa. Né? Então, assim, a gente tem uma base na arquitetura, né? Mas a vida prática é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente sabe disso. E isso é legal, que a gente estava até comentando ontem, que o mercado da arquitetura, o mercado de construção, de forma geral, principalmente arquitetura e design de interiores, tem muito parceria. Sim, né? Isso que a gente tá falando, né? Porque não há uma competição, né? Não é tipo, tem um arquiteto vindo, vou atravessar a rua. Não quero nem olhar pra cara dele, se tiver com tijolo, eu posso atacar nele. Eu fico, sabe, que eu gostaria de perder, quando eu perco o projeto, eu gostaria muito de perder pra quem eu conheço. Sabe, assim, que eu gosto, pessoas que eu sei que a pessoa vai estar bem cuidada, né? Então, assim, fechei com fulano, conheço, que bom, né? Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, sabe? Você podia confiar mais em mim, mas pode ir com ele que vai dar boa. Sabe, assim, eu não tenho muito, porque eu acho que aquilo não é pra mim. Se não veio pra mim, não é pra mim. Não, e o mercado é muito grande. Muito grande, tem espaço pra todo mundo. Se esse não deu... E realmente, a gente aqui na nossa área de profissionais, pelo menos aqui em Curitiba, eu espero que outros estados, né, pudessem ter um pouco disso. Nós somos muito amigos, muito parceiros, assim, de compartilhar fornecedor, porque às vezes você tem um fornecedor que você não quer emprestar, né? Que vai atender porque senão outro, vai deixar de me atender, exato, né? Não, a gente tem essa relação de... Claro que tem uns que são mais difíceis mesmo. A parte de mão de obra ali, de pedreiro, assim, é um pouco mais complicado de indicar, né? Porque
É uma situação complicada. Mas isso a gente até conversou, eu acho que em algum outro podcast, que não sei, não sei se falta gente ou falta especialização, mas essa área tipo de mão de obra bruta mesmo tá tão complexa hoje em dia. Sim, que muito. Todo mundo por tem isso que falta. Essas não são tão indicadas. Ou porque é muito boa, você realmente precisa dela meio constantemente, ou porque você tem medo de indicar porque possa dar um problema para outro profissional, sabe? Porque acaba voltando para você, né? A indicação ruim certeza. Volta a boa também volta, claro, mas a ruim, quando volta é ruim, né? Exatamente. E daí você comentou que por a gente estar nesse mercado e os profissionais serem bem unidos, que você faz parte até da confraria também, né? Que a gente acabou conversando, quem assistiu o último episódio, é o último, né, Fer? Não, o penúltimo, que é do Nelson, que ele falou um pouco sobre confraria. Você também faz parte da confraria. Sim, faço. Sou diretora de qualidade de vida da confraria. Que daí te rendeu até um codinome, né? Então... É a Lari do Chicotinho que você falou? Então, achou que não ia expor, expulso. Sabe? Essa parte eu não comento muito, assim. Mas o pessoal comenta aí, pessoal. Pode comentar e fiquem à vontade. Olha, que a imaginação é fértil, né? Mas vamos lá. Não, na verdade, assim, a confraria foi um divisor de águas na minha vida profissional também, principalmente com relação a parcerias, né? Esse projeto do hospital é em parceria com o Confrade. Já fiz 3 casacores com a Priscila Milek, que também fazia parte da confraria. Nossa, eu chutei um nome aqui no começo. E ela é minha super parceira. Já fizemos o Espaço Gourmet do Shopping Jardim das Américas junto, um projeto muito grande também lá, são 3 operações. Então, projetos que a gente fez maiores, assim, né, que eu tive a oportunidade de fazer com parceiros da confraria. Os dois maiores projetos comerciais que eu fiz, 2 são pessoas que eu conheci na confraria. Então, a confraria, na verdade, ela nasceu num grupo de WhatsApp, o Nelson deve ter comentado, e ela tem se fortalecido ano após ano, né? Justamente por essa amizade, né? Esse compartilhamento que a gente tem mútuo ali, de todos se colaborarem para trabalhar bem, né? E eu fui aí eleita pelo segundo mandato consecutivo, né? Como diretora de qualidade de vida, porque há 8, 9 anos, eu mudei bastante a minha vida alimentar e de exercícios e tal. Eu engravidei, daí não conseguia emagrecer, não conseguia, ficava... E quando você não tá bem com você mesmo, as coisas não fluem, não é verdade? Então, assim, eu não trabalhava bem, porque eu tava sempre de mau humor, tava estressada, tava emburrada, sabe, assim? Então, tipo, a coisa, sabe, assim, faltava alguma coisa. Assim, eu dei uma virada de chave na minha vida. Você que tomou essa decisão? Fui eu. Falei, tipo, não aguento mais. Não, porque eu não tava bem comigo, não é uma questão de peso, estética, assim. Claro que pra mim isso fazia diferença. Mas eu não me sentia bem, né? Então, quando você não tá bem, você não trabalha bem. Então, como eu passei por essa transição do estar me sentindo mal, né? E virei a chave para me sentir bem, né? Eu posso ajudar outras pessoas, né? Então, a ideia da confraria, na minha diretoria, é conscientizar o profissional que ele precisa se cuidar. Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. Não é verdade? Quem trabalha doente? Ninguém trabalha doente, né? Então, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Muitas coisas nem o dinheiro resolve. É isso que a galera fala, né? Que o dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda muito, só que às vezes ele não compra saúde, que é um ponto muito importante. Exatamente. Ele compra o contrário da saúde, na verdade. Né? Existe um vídeo, não sei se você já viu passando por aí, que tem 2 idosos, né? Bem idosos. Então, tipo, um tá tomando suco de laranja, o outro tá tomando soro. Já viu? Eu acho que eu já vi. Daí uma analogia, né? Uma analogia de quem se cuidou a vida inteira e quem não se cuidou, né? Então, o final da vida, se Deus quiser, a gente vai chegar nele. Mas ninguém pensa nisso, sabe? Então, assim, com 70 anos, como é que você quer estar? Você quer estar numa cadeira de rodas ou você quer estar andando de bike? Sabe? Então, é isso que a gente tem tentado conscientizar as pessoas. Então, a escolha para um futuro melhor, para um presente e para um futuro melhor é hoje. Não é só na próxima segunda, aquele dia da dieta que nunca chega. Sabe? Então, você precisa se conscientizar de que se você não tá bem, você não faz nada bem. E isso é um reflexo, que talvez o maior problema das pessoas é o reflexo que vem no futuro, né? Você não consegue prever o que vai acontecer daqui a 30 anos e sempre tem um tempo muito grande, né? Não, então, se tem 30 anos, eu quero saber como que eu vou estar com 70, com 60, daqui 5 eu me preocupo. Só que 5 nunca chega, né? Esse 5 vira 10, Você fica protelando, na verdade, assim, você tem que pensar, se hoje você já tem uma dor na lombar,
Sabe? Quando você fica muito tempo sentado, um exemplo. Ou se você tem... Cara, se você não resolve isso agora, daqui 5 anos vai estar pior. Não tenho dúvida que não vai terminar. Com certeza. O ser humano não foi feito pra ficar sentado numa cadeira, tipo, trabalhando num computador, né? Então é cervical, é coluna, é não sei o quê. A gente precisa se movimentar, né? Antes o ser humano caçava pra se alimentar, né? Se exercitava pra ter as coisas. Hoje não. Hoje é mais cômodo. Hoje tudo... Tem o iFood. Exatamente. Hoje é tudo mais simples, tá tudo na mão, tá ali picadinho. Eu acho um absurdo você ir no festival e ver aquelas frutas descascadas, picadas. Cara, pelo amor de Deus. Mas eu descobri o motivo disso. Ai, meu Deus, me conta então. Não, eu também olhava e falava absurdo, mas daí eu vi uma reportagem de alguém falando que tem pessoas que têm mobilidade reduzida e às vezes não conseguem descascar uma banana ou não conseguem cortar, aí faz sentido. Então, o que o pessoal fala? Se você for no mercado e ver alguém pegando isso e ela não conhece ninguém ou não tem mobilidade reduzida, aí você pode falar mal da pessoa. Caso contrário, daí porque tudo eu acho bem. meio cúmulo, assim, sabe? Porque é o cúmulo da preguiça, né? Então, tipo, o que você faz a pé hoje? Eu? Pessoal, a gente acaba o podcast por aqui. Muito obrigado. Não, pior que eu venho trabalhar a pé. Aí, ó. Eu moro a 1,15 quilômetros. Parabéns pra você, viu? E hoje eu vou caminhar agora. Pessoal, vou começar a minha dieta segunda-feira também. Não foi uma boa ideia ter chamado a Larissa. Então, por isso o chicotinho. Não, mas eu não tô na confraria, né? Não tem problema, você entra na linha então igual. Não deu certo. Mas isso que você faz na confraria. Exatamente, isso que eu faço na confraria. Então é bom porque daí tem gente que te ama e tem gente que... e veio mensagem da Larissa. Todo mundo me ama. Mais uma semana. E o que vocês fazem dessa? Não, é o pior. Eu também ando nadando. Você acha que Não, mas com certeza, o chicote tem que voltar. Eu vou num evento, se eu estiver tomando um espumante ou comendo alguma coisinha, todo mundo olha pra mim e fala, você não pode. Larissa, vem aquele grito lá do meio, né? O que você tá fazendo? Aí ainda é o pior, né? Quando eu chego perto, eu falo assim, deixa eu esconder aqui o que eu tô comendo, que ela não pode ver. Então é piada em cima de piada, sabe? Mas todo mundo sabe o que tem que fazer. Isso daí virou Você entrou na confraria, não existia isso, né? A confraria era... Quem me convidou pra confraria foi a minha professora da cadeira de interiores da faculdade, a Cláudia. Ela que me convidou. E daí, isso surgiu lá com uma demanda e se encaixou muito bem pra você. Porque acho que as pessoas viram, né? Essa minha virada de chave, que depois eu posso até mostrar pra você a minha foto do antes e depois. Ninguém acredita. Vai aparecer aqui, ó. Fer, ó. Já vai aparecer aqui, você pode colocar o antes e depois. Então, depois eu posso até mandar pra vocês. Mas todo mundo viu essa transformação, né? E todo mundo queria saber como é que eu consegui. Então, como é que eu consegui? O que você tomou, né? Como é que cirurgia que você fez? A pílula mágica. Não, eu tive vergonha na cara, primeiro remedinho que eu tomei. Que não é fácil de tomar, né? Não. Talvez você deve ter passado por alguns fracassos, provavelmente, Com certeza, frustrações, né? Então, foi muito difícil, assim, mas é aí que tá. Quando a gente une forças, tudo dá certo. Então, eu procurei um profissional da área de alimentação, né, uma nutricionista que tá comigo até hoje, eu faço acompanhamento com ela mensal, todos os meses, até hoje, então eu nem preciso mais, vamos dizer assim, por que você paga um nutricionista? Sabe, mas porque eu gosto de manter ali pra gente sempre ver se tá tudo certo, se tá tudo ok, eu tenho que ter esse compromisso com alguém. Não, e foi uma virada de chave pra você, não tem por que também não acompanhar, né? Exatamente, então tipo, emagreci, aí o que acontece? Muitas vezes é isso, a pessoa emagrece, aí emagrece o que quer, depois larga a mão e volta tudo novo. Emagrece pro verão. Fica naquele efeito sanfona eterno. Não, eu mudei realmente os meus hábitos alimentares. Eu não como fritura. Nunca, assim, para não dizer nunca, se eu comer tipo uma vez por ano, eu passo mal ainda, sabe? Então eu não tomo refrigerante. Isso te faz feliz. Você tá bem? Claro que me faz feliz. Perfeito, porque é isso que às vezes é difícil de... se as coisas que te motivam, te deixam tranquila, assim... você falou, não come fritura. Não. Mas se isso é um peso pra você, é difícil, né? E você acostumou, então, assim... Não como fritura, assim, posso... Sabe? Tipo, tem um pote lá em casa, meu marido ama uma batata frita, né? Aí existe air fryer, né? Graças a Deus. Né? Então agora não temos mais fritura. Então não é que eu não coma. Mas fritura mesmo, eu não como mais. Eu passo mal também, sabe? O meu organismo não aceita mais muita gordura, assim. Coisa com muita manteiga, essas coisas. E não faz sentido pra você voltar também, né? Nenhum. Por que forçar em alguma coisa que te faz mal, inclusive? Não que às vezes eu não como hambúrguer. Eu como, sabe? Mas é uma coisa... esporádica. Antes eu comia segunda, por terça, sabe? Assim, minha vida de fast food era muito ativa. E eu sempre gostei dessas porcariaradas, assim, sabe?
Mas aí depois eu virei chave, falei, não, isso não serve mais pra mim. Eu quero cuidar da minha saúde. E daí o corpo, né, é consequência disso, né? Então hoje eu me sinto bem, coloco toda a roupa, dá certo. É um problema também, porque a gente gasta mais. Mas é um problema legal, né? Você vai na loja, puta, tudo fica bom. Meu Deus, eu vou me afundar. Não, mas aqui. É um problema divertido, né? Isso é tranquilo. Muito bom, né? E dentro da confraria, que tipo de ações que existem nesse teu... A gente fez um programa chamado Encontre Seu Esporte, devido à pandemia, né? Acabou diminuindo muito. E a gente fazia atividades, tipo assim, hoje, então, esse mês nós vamos sair de bike. Aí todo Juntava mundo de bike. galera. Pra conhecer esportes diferentes, né? Muay Thai a gente já fez, CrossFit a gente já fez, funcional a gente já fez, a bike... O que mais que a gente já fez? Não lembro bem de todos, assim. Isso só corrida. Só tipo, em um evento, vamos dizer assim. São tipo, vários eventos no parque, daí a gente foi andar lá no Caminho do Vinho de bicicleta. Mas era tudo dentro desse Encontre Seu Esporte. Sim. Isso é uma ação que vocês fazem. Daí a gente faz o desafio do inverno todos os anos também, que daí é pra focar em emagrecimento. Então geralmente são 60, 40 dias de dieta, treino, né? E sim, a galera... Fica lá na luta. E o pessoal tem que postar adere? as fotos. Sim, geralmente. Não todos, né? Mas a gente trabalha em torno de 20, 30 pessoas. Sempre, mas é que tem bastante gente na confraria também. Se fossem todos, é difícil, né? No nosso grupo de WhatsApp da Confrafit, a gente tem em torno de 60 pessoas. Confrafit? A gente tem o Olha Confrafit. Só. Isso daí é legal porque incentiva a galera a realmente... Exatamente, porque daí todo mundo vê. Quem vê outro fazendo exercício e não fez, fica com dor na consciência e depois vai fazer. Essa é a jogada, sabe? Não, e como todo mundo é amigo, aquela cutucadinha de leve sempre vale, né? Foi engraçado, esse ano tinha 2 participantes do Desafio do Inverno, aí postava às vezes no Instagram, ganhei um bolo da loja tal, né? Daí a outra falou assim, come esse bolo, deve estar uma delícia, não sei o quê, só pra outra engordar, pra ela poder ganhar, né, por menor peso, sabe? Elas ficavam se cutucando e eu me matava de rir. Não, é bom porque essa união que existe dentro da confraria que é o que faz o negócio acontecer, né? Sim, exatamente. Porque a gente falou muito com o Nelson aqui de quão importante a confraria se tornou, porque que nem você mesmo falou, no começo era tudo mato. Era os terrenos que teu pai achava lá, tipo, não vai valer nada. Só que daí, quando você tem as pessoas certas nos lugares certos, começa a fluir, né? E essa parceria é o que faz o mercado funcionar, né? Foi muito bom, muito bom. É realmente uma coisa que deu muito certo, sempre vai dar muito certo, porque já saiu do âmbito profissional, entendeu? Veio pro âmbito pessoal, outras afinidades, sabe? Então, tipo, é uma coisa que não se segura mais, só tende a crescer. E isso daí, pra profissão, faz sentido pra você? Com que nem certeza. Você comentou, indicações e Com tal. Com certeza, as parcerias, principalmente, né? Como eu te disse, os 2 maiores projetos comerciais que eu fiz foi por pessoas da confraria, né? Fiz parcerias com eles. Um veio através de mim, o outro não, mas... Enfim, foram... Só consegui fazer porque tive parcerias. Sozinha não conseguiria fazer. E a parceria é mais fácil, né? Tipo, você tá num grupo do WhatsApp, que tem um monte de gente que você confia. Você perguntar alguma coisa, alguém tem que saber. Ou alguém tem alguém pra indicar que sabe. Exatamente. Problemas, muitas vezes, né? Problemas com clientes, fornecedores, a gente também discute e tal. Então, toda troca é muito legal lá. E é bom, né? Porque é uma troca sadia e com gente que você confia, né? Exatamente. Porque é diferente de você pegar um grupo de Facebook qualquer. Não. Pessoal, e aí? Me indica um pedreiro. Não, tem meu primo aqui. Não, calma, né? Tipo, já passou por alguém, talvez até qualificações negativas sejam bem importantes, né? Tipo, fiz com isso e com essa pessoa, fiz com essa empresa e... E às vezes, sabe, a gente não pode também julgar muito, às vezes, o fornecedor, porque pra um pode ser bom, pro outro não pode ser tão bom, São situações, né? São situações, então... Também a gente tem... Nós, profissionais, também temos que cuidar com o que a gente fala, sabe? Principalmente em grupos, assim, né? Eu falo quando tenho realmente algo, né? Eu tive uma situação, falei assim, olha, eu não indico essa pessoa porque aconteceu isso comigo. Mas, né? Pode ser cada que com um outra quer pessoa, a experiência. Pode ser que tenha dado certo, né? Tem gente que trabalha anos com a pessoa, deu tudo certo. Então, às vezes foi uma situação ruim comigo, foi né? um Não dá pra julgar, né? Também. E quando você falou de problemas e tal, tem um tema que é bem legal da gente falar um ponto ou outro, que são os perrengues de obra. Que você já deve ter passado uma porrada de coisa. Perrengue é uma coisa que sempre acontece. Que nem você falou, difícil a obra 100% limpa. Por maior ou menor que seja, acontece. Sempre acontece alguma coisa. Tem algum perrengue engraçado que você lembra de obra aí que tenha acontecido? Engraçado não, sempre são trágicos, né? Mas trágicos é sempre no momento, né? Hoje em dia dá pra gente rir dele. Eu não lembro assim bem, assim. Eu acho que todo problema que acontece quando a gente tá ali envolvido pra resolver,
ele é estressante, né? Porque você tem que encontrar uma forma de resolver aquilo, né? Mas eu não acho nada engraçado. Assim. Meu pessoal que nunca nenhum problema se torna engraçado depois, assim, não. Nenhum você olha e fala assim, caramba, mas aquele furo no cano, hoje em dia... Não é que eu não entendo que possa ser engraçado. O que me causa estresse não se torna engraçado, nem depois. Nem depois. Mas você absorve isso e tá resolvido. A gente não pode ficar pisco, que nunca vai dar nenhum problema, ou sabe, tipo, Então, claro, tem coisas que tiram o sono da gente, né? Tipo, como é que eu vou resolver isso? E sabe que muitas vezes as minhas soluções vêm em sonhos também. Ah, é? Então, isso sabe? Aí já é um... Ou então, às vezes, avisos, tipo assim, olha aquilo lá, que acho que aquilo lá tá com um problema. Cuidado com aquele pedreiro. Sabe assim, alguma coisa de projeto, assim, acho que você esqueceu de colocar tal coisa, sabe? Então, as coisas acontecem comigo muito assim. E os perrengues dão um alívio, né? Depois que você resolve e tal, e pelo menos... Geralmente eu ligo pro meu marido, né? Meu Deus, aconteceu assim. Ai, Jesus, agora o que eu faço? Ele fala muito calmamente sempre. Princesa, vai dar tudo certo. Sabe? Daí aquilo já me dá um... Você só liga pra ter aquela resposta assim... A injeção ali de tranquilidade. Então, vou fazer uma oração aqui pra me acalmar e tal. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E sempre dá tudo certo. É que tem os perrengues que são fáceis de resolver. Tipo, instalou o negócio. Não, calma. É só arrumar. Sim. E tem os perrengues que você falou que realmente tiram sono. Tudo se resolve, né? Mas, às vezes, a gente se estressa um pouco. Resolve um pouquinho mais demoradinho. É mais complicado. Eu tive um problema de um desplacamento de porcelanato que até hoje eu não descobri exatamente o que aconteceu, sabe? Então o porcelanato soltou. Simplesmente soltou. Assim, tá oco, sabe? Não era problema da argamassa, não era problema do produto. Não foi por instalação. Então. Ainda não foi definido. Ainda. Porque acontece, né? Quebrar, trocar, depois tudo pronto, sabe? Então são coisas que são desgastantes, assim, né? Mas fazer o quê? Tem que resolver. Tá resolvido. Tem que resolver, né? Hoje tá resolvido. Tá resolvido. Então fica na história. Tá resolvido, né? Não, mas beleza. Mas, foi muito bom ter conversado com você. A gente vai conversar muito com a Larissa hoje. Primeiro porque tem muitos segredos que a gente conversou aqui antes. Não, brincadeira. Mas eu imagino que o teu tempo tá corrido. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite e ter compartilhado com a gente. Você fica devendo umas fotos pra nós, que a Fer vai cobrar. Esse antes e depois vai motivar muita gente, talvez, né? Vamos ver se... espero que sim, né? Eu vou até me mudar de bairro pra ver se eu venho a pé mais longe. Mas muito obrigado pelo teu tempo. E isso. Agradeço aí pela oportunidade, né? Que vocês possam conhecer um pouco mais sobre mim também. E acompanhar meu trabalho, né? Fiquem à vontade. Show de bola, então, pessoal. Obrigado quem ficou aí com a gente até o final, quem acompanhou esse podcast. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A Larissa também fica passando aqui o dia a dia dela, as coisas que ela postou. Fussem esses projetos que a gente conversou aqui. Obrigado quem ficou até o final e a gente fica por aqui. Até a próxima. Até.